Durante a audiência pública no Senado Federal, que discutiu o ativismo judicial de ministros do Supremo Tribunal Federal, o senador Lazier Martins apontou como a ausência dos ministros convidados Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes é um dos indicativos da necessidade de se debater o tema e realizar o controle dos atos de ministros da Corte. O senador afirmou: "Fico muito preocupado quando nos reunimos aqui em torno de 5 juristas de notório saber, como acabaram de demonstrar, e todos verberando contra os excessos, os transbordamentos de atribuições de ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando constatamos isso, mais cresce a nossa inquietação, a nossa preocupação com os rumos da sociedade brasileira, porque se trata de uma sociedade, porque não, acho que não exagero, de uma sociedade brasileira refém de um poder que exorbita de suas atribuições. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Passam dos limites ministros do Supremo Tribunal Federal por uma grande lista de decisões que vem tomando, e a própria ausência dos ministros convidados demonstra hoje, por que não, prepotência." O senador Lazier Martins questionou os juristas sobre o que pode ser feito para frear as ações dos ministros, já que o presidente do Senado impede a análise de pedidos de impeachment e também o andamento de projetos de lei que visem modificar os poderes da Corte. Martins disse: "Eu quero ouvir uma opinião, uma diretriz, um caminho, porque o único órgão, a única instituição que tem poder para processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, que de forma aberrante tem contrariado a própria Constituição que juraram cumprir, o que nos resta? O que fazer quando os presidentes, todos eles, os últimos 4 presidentes do Senado Federal, nem sequer permitem, ao menos, que os incontáveis, já são 46 de que tenha conhecimento, 46 pedidos de impeachment de ministros que atropelaram a Constituição, mereçam uma avaliação, um exame, uma análise, um julgamento, por que não? De onde até poderiam sair inocentes. Nem isso tem sido permitido pela autonomia que se tem atribuído e que se tem arvorado o presidente do Senado Federal." O senador questionou: "O que fazer? Vamos continuar submissos a esse desregramento de um poder que se atribui superioridade aos demais poderes?" Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de um ano, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar.
pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Eduardo Girão, eu é que agradeço muito o privilégio de estar acompanhando esta magnífica aula de direito que estivemos acompanhando até agora com os nossos brilhantes convidados, respectivamente Ives Gandra Martins, Ivan Sartori, Djalma Pinto, Fernando Carione, Valdemar Félix e Silva. Agora, louvando a sua iniciativa, repito, senador Girão, fico muito preocupado quando nos reunimos aqui em torno de 5 juristas de notório saber, como acabaram de demonstrar, e todos verberando contra os excessos, os transbordamentos de atribuições de ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando constatamos isto, mais cresce a nossa inquietação, a nossa preocupação com os rumos da sociedade brasileira, porque se trata hoje de uma sociedade, por que não? Acho que não exagero, de uma sociedade brasileira refém de um poder que exorbita de suas atribuições. Esta é a realidade que nós estamos vendo. Passam dos limites ministros do Supremo Tribunal Federal por uma grande lista de decisões que vem tomando, e a própria ausência dos ministros convidados demonstra hoje, por que não, prepotência. Eu não estranho a ausência dos ministros, porque eles se julgam acima do raio e do trovão. Eles se encontram no limbo. Olha, no limbo não, eles se encontram num ramo, no Olimpo, quis dizer no Olimpo, não é? Onde estiveram os deuses gregos, se equiparam a eles. Desbordam dos freios e contrapesos que são necessários à repartição dos poderes. É o que nós estamos vendo. Isso nos leva a uma grande preocupação e que eu quero transformar numa ou duas perguntas, senhor Eduardo Girão. Porque disse bem um dos nossos ilustres palestrantes que o Senado Federal tem sido omisso, o Senado Federal não tem reagido, senador Regufe. Então eu quero perguntar ao doutor Ivan Sartori o que podemos fazer. Eu quero ouvir uma opinião, uma diretriz, um caminho, porque o único órgão, a única instituição que tem poder para processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, que de forma aberrante têm contrariado a própria Constituição que juraram cumprir. O que nos resta? O que fazer? Quando os presidentes, todos eles, os últimos 4 presidentes do Senado Federal, nem sequer permite, senhor doutor Ivan Sartori, nem ao menos que os incontáveis, já são 46 de que tenho conhecimento, 46 pedidos de impeachment de ministros que atropelaram a Constituição e que mereceriam uma avaliação, um exame, uma análise, um julgamento, por que não, onde até poderiam sair inocentes. Nem isso tem sido permitido, pela autonomia que tem se atribuído, que tem se arvorado o presidente do Senado Federal. O que fazer? Essa é uma pergunta que faço ao doutor Ivan. Porque certamente ele vai dizer que, ao menos, conforme diz a Lei 1079, a lei do impeachment, que uma vez recebido um pedido de impeachment contra qualquer daqueles ministros infratores, seja lá
Alexandre de Moraes, seja Dias Toffoli, o criador do famigerado inquérito 1947, se não estou enganado, é esse o número, o senhor Alexandre de Moraes, que tem cumprido há mais de 3 anos um inquérito completamente ilegal, e seja lá qualquer dos tantos ministros que tem infringido, o ministro Barroso, que vai ao exterior falar mal do Brasil, que tem feito pronunciamentos políticos a todo instante, e que no conjunto de atitudes, esses ministros vêm extrapolando não apenas a área jurídica, mas eles há muito tempo que enveredaram para o terreno político e se transformaram hoje num tribunal ideológico. Descrição que eu já fiz várias vezes da tribuna do Senado, talvez junto com o senador Girão, ninguém tem verberado mais da tribuna do Senado contra os excessos de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, a tal ponto que o desprestígio, a perda de confiança nesses ministros já alcança a sociedade. No meu Rio Grande do Sul, por exemplo, 2 palestras foram canceladas nos municípios de Bento Gonçalves e Gramado, porque os ministros convidados, respectivamente, Fux, que até não tem sido dos piores, tem procurado equilibrar a situação, mas principalmente o ministro Toffoli, não foram recebidos. Houve a necessidade do cancelamento por falta de segurança, a presença desse ministro do Rio Grande do Sul. E agora os ministros supremos estão preocupados com a posse da ministra Rosa Weber da presidência do eleitoral, porque ela sofreria um desgaste muito grande quando ela não tem sido a principal responsável, uma vice-presidência, aliás, que deverá ser entregue a ela. Em suma, faço a pergunta, doutor Ivan Sartori, o que fazer? Vamos continuar submissos a esse desregramento de um poder que se atribui superioridade aos demais poderes? Essa é a minha pergunta, senhor presidente dos trabalhos, José Antônio Regoff.